Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma quinta jurisprudente e hoje, vamos falar sobre a migração de jornada e o impacto nos concursos públicos. Vou dar exemplo do caso do concurso de Maricá, como é que isso interferiu, na convocação, inclusive, de quem foi aprovado dentro do quadro de vagas. Então, eu peço que você que esteja assistindo essa live, se você fez o concurso de Maricá ou se você conhece alguém que fez esse concurso, envie esse link para quem você conhece, se for favorável para ele, que ele saiba dessa informação. A série Quinta Jurisprudentes é uma série que eu faço toda quinta-feira, onde eu explico, sobre várias questões de decisão judicial, questões de entendimento da STF, alguma lei, que foi publicada, que vai interferir na vida do servidor público e do concurseiro, Então, é algo que a gente faz toda quinta-feira para auxiliar essas pessoas que foram aprovadas em concurso e que, de alguma forma, têm sido prejudicadas pela Fazenda Pública. Só fazer algo aqui rapidinho. Ok. Vou dar só um tempinho do pessoal do concurso de Maricá entrar. E essa live, ela veio de dúvidas, do pessoal do próprio concurso de Maricá, que me procurou, deve ter mais ou menos uma semana que eu fiz esse atendimento, e que eu fiquei surpresa, com... Peraí. Deixa eu ver aqui... E que eu fiquei... E que eu fiquei surpresa, com isso que aconteceu. Não é algo que costuma acontecer, pelo menos eu não estava acostumada a ver. Então, é um ato administrativo, mas que tem impacto diretamente na nomeação. Érica, eu tô falando do concurso de Maricá do pessoal da educação. O pessoal da educação do concurso de Maricá. O que acontece? Foi feita uma migração de jornada de trabalho, Então, o padrão lá do município, se não me engano, era 15 horas e 20 horas. Então, quem trabalhava 15 horas foi para a carga horária de 30 horas e quem trabalhava 20 horas foi para a carga horária de 40 horas. Isso na vigência da homologação, Foi feita essa migração de jornada de trabalho na vigência da homologação. E, quando foi feito esse decreto de transferência, de jornada de trabalho, o quantitativo de vagas de servidores públicos que poderiam fazer, dos servidores públicos que poderiam pedir essa jornada, essa transferência de jornada, estava vinculado ao quantitativo de vaga do concurso. Ou seja, o servidor efetivo que já havia sido nomeado de um concurso anterior foi beneficiado por uma lei que foi, por um decreto, um regulamento que foi publicado durante a vigência do concurso. Então, durante a vigência do concurso, aquelas vagas foram excluídas, digamos assim, vagas que foram homologadas. Então, se o concurso foi publicado, eu disse, eu tenho 10 vagas. Quando o edital é publicado, eu estou falando que eu preciso de 10 vagas. Quando o edital é homologado, eu confirmo, essas 10 vagas vão ser necessárias. Então, todas as pessoas que foram aprovadas dentro do quadro de vagas de Maricá, elas têm o direito à posse. E eu vou explicar para vocês como é que isso pode ser feito, O plano de cargo, carreira e salário de Maricá, o PCCR, plano de cargo, carreira e remuneração, é uma lei complementar, de 2021 que preveu essa migração. Uma hora essa migração pode ser feita de outras formas também, não necessariamente dentro de um PCCR. E a organização, a gestão pública tem o poder de organizar internamente. Então, não é algo que o prefeito está impedido de fazer. É algo que o prefeito tem limitações para quando ele pode fazer. Então, ele fez a migração de carga horária? Ok, mas ele não poderia interferir nas vagas do concurso. Porque uma coisa são as pessoas que já estão lá. Outra coisa são as pessoas que precisam que entrem lá. Então, são questões diferentes, E isso pode ser regulamentado por decreto, por portaria, por um ato administrativo, e foi o que foi feito, Foi feito um decreto. Se eu não me engano, foi feita uma lei, depois tem um decreto também.
a lei pode permitir, mas isso não pode ser feito de qualquer forma, não pode ser feito de qualquer jeito. É algo que precisa estar dentro dos parâmetros constitucionais da legalidade, né? Para que não atrapalhe, né, a vida das pessoas. Então, assim, de acordo com o entendimento do STF, o tema 784, quem foi aprovado dentro do quadro de vagas do concurso tem o direito subjetivo à nomeação. Ou seja, eu fui aprovado dentro do quadro de vagas, o município tem até 2 anos para me convocar. Se ocorreu mas eu vou ser convocado. Se ocorreu preterição, vacância ou um caso como esse decreto, eu posso impetrar um mandado de segurança que eu tenho o direito líquido e certo de ser nomeado. E foram em situações muito excepcionais, né? Essa posse pode ser adiada. Digamos que seja um município extremamente dependente do petróleo, tem uma guerra mundial, tem uma crise, como houve em 2003, né? Teve a guerra no Iraque. Caso houvesse um concurso naquela época, e não é pelo fato de ter guerra no Iraque, mas pelo fato de aquela guerra interferir em algo no município por uma questão de recebimento de verba, poderia suspender, alguma coisa poderia ocorrer, mas não é o que houve em Maricá. Não estamos falando de algo que atrapalhou a nomeação de ninguém. Estamos falando de um ato governamental que impediu essa posse. É apenas isso. Então, é um conflito, né, com o concurso existente. Se esse decreto, né, se essa regulamentação tivesse sido feita antes da homologação do edital, quando o edital foi homologado, ele poderia homologar com a ressalva de que a vaga X, X e X, cargo X, X e Y, eu só vou homologar tais vagas. Ele poderia ter feito isso. Mas ele homologou todas as vagas, ele homologou o cadastro reserva e depois tirou meio que atrapalhou essa pessoa de tomarem posse, porque ele não tirou o direito, ele não impediu o direito, ele só não convocou. Ele administrativamente fez isso, mas judicialmente é algo que pode ser resolvido. Vamos lá aqui, tá. Então, eu vou falar aqui para vocês o entendimento dos tribunais, né? A gente, aqui no escritório, nós fizemos uma ampla pesquisa, qual o entendimento do STF, qual o entendimento do TJRJ de casos semelhantes a esse, né? Já teve casos que anulou portaria que reduziu vagas em concurso sem justificativa. Então, o concurso tinha 30 vagas, aí do nada anulou 10 vagas sem justificativa, porque o gestor público ele pode fazer uma série de coisas, desde que ele justifique. Ele não pode fazer a bel prazer. Estou reduzindo a vaga do concurso porque eu decidi criar mais vaga de servidor efetivo. Não, ele não pode. Que ele volte esse pessoal de 15 para 30 horas, ou que ele convoque todo mundo e as vagas que restarem, aí sim vai para essa migração. Mas ele não pode impedir o direito líquido e certo de quem foi aprovado no concurso porque ele decidiu criar uma lei, né, para beneficiar quem já estava lá dentro do município. É um ato completamente ilegal. Mas assim, não é administrativamente, ele teria que rever o ato e abrir mão de tudo isso, né? Não creio que o gestor vai fazer, então as pessoas precisam recorrer, né, à justiça para resolver esse problema, né? Então tem uma apelação civil, eu depois, quando eu publicar amanhã, eu sempre publico um carrossel, né? Eu vou ver se eu coloco para você alguns dados, como não são processos meus, eu posso publicar os dados desses processos. Que tem a anulação da portaria que reduziu vagas em concurso sem justificativa, reconhecendo preterição por remanejamento irregular. Nós temos decisão do TJRJ sobre isso. É uma apelação civil, né? Então, essa anulação foi feita por alguma turma de desembargadores. Então, é algo que, de fato, é um entendimento extremamente favorável, é um julgado procedente, né, favorável a vocês. É aplicável, por analogia, a migrações de jornada que suprimem a necessidade das nomeações. Então, quem foi aprovado dentro do quadro de vagas tem essa questão aqui. A gente também analisou o mandado de segurança de decisões que anulam atos administrativos que alteram a estrutura funcional sem motivação, especialmente quando afetam concursos vigentes. Essa alteração pode ser feita quando não há um concurso vigente ou desde que não altere. Ele fez uma alteração implicando no concurso, porque pelo decreto, pelo regulamento, o quantitativo de vagas estava inteiramente ligado ao quantitativo de vagas, né, das pessoas que eram servidores efetivos, que são servidores efetivos e que teriam direito à migração, estavam completamente
ligados tinha uma correlação direta com a quantidade de vagas do edital. Então, ele reduziu praticamente o edital pela metade por um decreto. Isso não existe, o edital já estava homologado. Ele não poderia ter feito isso. Eu não indico chegar, vamos anular o decreto, né? Costuma ser ações que demoram um pouco. Mas, assim, se você quer exigir sua posse, faz ação individual e exige sua posse. Aquele ato é inválido. Se ele vai anular e tirar todo mundo, aí já é um problema dele. A questão é você garantir a posse, né, a qual você tem direito. É um entendimento pacificado, né, do TJRJ que decretos sem fundamentação consistente que tiram, né, a prioridade do direito à nomeação, esses decretos são anulados, são anuláveis, né? Então, é algo que vocês precisam ficar atentos para que vocês se socorram, né, de algo que possa vir a estar prejudicando vocês. No caso de Maricá, tem respaldo do PCCR para a migração. O PCCR, ele aprovou, ele indicou, né, que é possível fazer essa migração. Mas isso não significa, o PCCR, ele permitiu que o gestor fizesse isso, mas isso não significa que o gestor pode atrapalhar as pessoas de tomarem posse baseado na alteração do PCCR. O PCCR é para quem é servidor já efetivo. O edital é para quem ainda vai entrar naquele concurso público. Só vou mandar aqui para uma pessoa o link da live. Então, o respaldo, né, de ter feito essa regulamentação é pelo PCCR, mas o PCCR não está acima da Constituição, então tem que nomear quem foi aprovado dentro do quadro de vagas. Isso é fato. Possível questionamento, né, ser feito em larga escala durante o concurso válido, ou até após. Mas qual o problema de você fazer isso após esse concurso estar vigente? Digamos que eu vi aqui o piso do magistério, né, 40 horas, está quase R$5.000. Então, digamos que o piso seja R$5.000, fica mais fácil para eu que sou de humanas, né, fazer a conta. Então, o piso é R$5.000. Se você deixar, né, de tomar posse, ou se você atrasar sua posse em 6 meses, você está deixando de receber R$30.000. Se você aguardar 1 ano para tomar posse, você está deixando de receber R$60.000. Se você aguardar 2 anos, né, para tomar posse, você está sem receber R$120.000. E eu estou falando de salário puro, né, porque tem a remuneração básica, tem 1/3 de planejamento que ou você fica em casa planejando a aula, ou você dá aula e recebe isso em hora extra, e ainda tem regência de turma. Então, esse valor de R$30.000 inicial a R$120.000, que a pessoa deixou de receber de 6 meses a 2 anos, tranquilamente ele vai de R$120.000 a R$200.000. Então, é muito dinheiro para ser deixado na mesa, de um conforto que você vai dar à sua família, por causa de uma lei que foi criada com um decreto, né, que foi publicado, mas que não poderia te prejudicar. Então, se o prefeito criou, né, esse decreto, nomeou todo mundo que precisava e depois disso deu direito para quem é servidor efetivo, que já estava lá, não tem problema. Agora, o que não pode é ele impedir as pessoas que foram aprovadas no concurso dentro do quadro de vagas, o concurso que foi homologado, e ele simplesmente impedir essa vaga a bel prazer, porque ele decidiu criar um decreto, uma lei, um regulamento que beneficia servidor efetivo em detrimento das pessoas que foram aprovadas no concurso. Então, dependendo do tipo de lei, do tipo de regulamento, se foi feito na vigência da homologação, ou ela só pode ser aplicada após o encerramento da homologação, ou a eficácia dela vai ficar limitada, ou ela invalidada, desde que as pessoas estejam socorridas por um especialista que saiba resolver isso para elas. Então, o que seria necessário, né, no caso, para exigir a posse em juízo? Quais seriam as provas necessárias? A aprovação dentro do quadro de vagas. Então, precisaria ter aprovação dentro do quadro de vagas. A validade do concurso na data do ato, e foi exatamente o que aconteceu. Essa regulamentação ocorreu durante a vigência da homologação. E a migração supriu a mesma função da vaga do edital. Então, foi professor de ciências 15 horas, que suprimiu o direito do professor de ciências 30 horas. É isso que a gente precisa. Se a gente tem isso, a gente consegue reverter essa questão em juízo. Eu não sei se o grupo, né, de Maricá está aqui, mas eu tinha me reunido com eles na semana passada, e eles tinham me falado, né, eles tinham me solicitado sobre fazer isso administrativamente, né, a nível de
de Ministério Público. O Ministério Público geralmente inicia uma ação civil pública para analisar se aquilo está válido ou não, se aquilo foi ou não. Então, a ação civil pública, a ação coletiva é algo que a gente sabe que costuma demorar de 5 a 10 anos até ter sua eficácia, né? Já um mandado de segurança é algo que muito rápido, né, é resolvido, é um remédio constitucional, né? Ele não é previsto pelo Código de Processo Civil, mas sim pela Constituição. Então, eu falo que é um processo que fura a fila dos outros, né? Então ele tem prioridade máxima, ele é reduzido, seus atos jurídicos são reduzidos, então ele realmente é um processo mais rápido. E também tem a ação ordinária individual, que as pessoas podem exigir, né, o seu direito. Então, pessoal, é um tema técnico, né? É muito específico, que precisa de uma pessoa com muita experiência para que te ajude, te auxilie nessa questão. Precisa ser estudado cada caso individual. É um processo que eu não indico ação em conjunto, eu indico a ação individual, porque de fato você vai precisar analisar. É professor de inglês 20 horas versus professor de ciências 15 horas. Pode gerar uma confusão ali de planilhas, né? Porque isso vai ser debatido em planilhas, basicamente. Se você acha que essa situação é um absurdo, né? E se você conhece alguém que esteja nessa situação, ou se você está nessa situação, essa live vai ficar salva, tá? Se você conhece alguém, você envia isso para quem você conhece. Se isso ocorrer com você, você pode chamar a gente no direct, que a gente pode te auxiliar, a gente pode explicar como que essa questão pode ser resolvida, para avaliar a documentação necessária para que traga a solução. Eu vou deixar aqui um tempo, eu vou voltar aqui para ler, se alguém me fez alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Essa live vai ficar salva no feed e toda quinta nós temos um tema diferente a ser debatido, a ser explicado. Então, caso você esteja assistindo agora, a live vai ficar salva. Então, depois é só você enviar no grupo ou você assistir de novo, caso você tenha ficado com alguma dúvida. Eu vou só analisar aqui para ver... eu ia passar com o mouse, eu tenho que passar com o dedo aqui. A gente fica o dia inteiro no computador e esquece como funciona. Isso, Tainara, é o concurso da educação. Então, Rosiane, eu acho que DOC 1 que aconteceu isso da migração, se eu não me engano. A migração é sobre DOC 1 ou professor 1, cada município tem sua nomenclatura, mas eu sei que é o DOC 1, que é a especificidade. O DOC 2 já convocou todo mundo dentro do quadro de vagas, mas tem muito contrato, né? E tem a questão da preterição, por causa de contrato, que também, dependendo da sua colocação, você pode rever essa não convocação. Então é isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Mais uma vez estamos aqui no Quinta Jurisprudentes. Vou estar aqui encerrando, mas vai estar salvo, tá bom? E se você, mais uma vez, se você conhece alguém que fez o concurso de Maricá, ou se você fez esse concurso, salve essa live, envie para os seus colegas, tá bom? Boa noite, Deus te abençoe, tchau.